Muito prazer, pessoal. Eu sou Paulo Guedini, sou conselheiro do Instituto Mises Brasil, sou conselheiro também do Students for Liberty Brasil. Mas antes de eu falar desse tópico muito importante para o libertarianismo, deixa eu só no comecinho aqui fazer um agradecimento, agradecer o convite do Carlos Xavier para participar desse webinário. Eu confesso que eu opero mais no backstage aí do movimento libertário, pelo menos desde 2011 mais ou menos, quando me julgo ter virado libertário. Está até na descrição aí que o Carlos colocou no tal do Twitter. Mas é que esse tema, libertarianismo cristão, ele pega no meu coração. É o tema que eu mais gosto e eu não pude negar esse convite para fazer vídeo, apesar de eu não gostar de nunca ter feito isso. Aliás, o Carlos, vale a pena esclarecer aqui, eu conheci devido a esse tema, alguns meses atrás. Me mandou uma mensagem de WhatsApp se apresentando, fazendo um cold call, como a gente diz lá em inglês, e dizendo, olha, eu contatei na verdade não foi ele que contatou, um aluno dele tinha contatado o Doug Stewart, que é o CEO do Libertarian Christians Institute nos Estados Unidos, pedindo autorização para traduzir alguns textos e outros materiais do site para português. E o Doug respondeu a ele dizendo, não, tudo bem, mas eu acho que você devia falar com o Paulo Guedini, aí do Brasil. Ele está, enfim, tentando fazer isso há muito tempo. E foi assim que eu conheci o Carlos Xavier. Eu tenho esse sonho antigo, há muitos anos, de fazer um instituto libertário cristão, traduzindo materiais de artigos, vídeos e N outras fontes de institutos lá de fora. Não só do LCI, né, do LCI, que antigamente chamava LCC, mas também de outros sites, igual o próprio Mises americano, ou o FI, né, os artigos do Lawrence Reed, do Acton, do Lew Rockwell. Tem tantos autores que fizeram bons materiais sobre esse tema. E eu estou há anos, enrolando, fazendo devagar esse projeto, falando com o Norman Horn, que é o fundador do Libertarian Christian Institute lá nos Estados Unidos. E aí me vem essa mensagem do Carlos Xavier e eu convidei ele para participar da criação lenta, porém antiga, do Instituto Libertário Cristão, e ele aceitou. E ele também me convidou para participar desse webinário. Então é um prazer conhecer todos vocês que estão participando do webinário também. Só para deixar claro, essa não é a minha profissão. Eu não sou tão entendido em estudos bíblicos como o Carlos e outros aí que eu já vi que vão fazer palestras, né? Eu sou um libertário que tem como hobby economia austríaca, história e filosofia política desde 2011, mas não dedico tanto tempo estudando os trechos da Bíblia e teologia como muitos que vão falar aqui. Então eu vou aprender muito com eles da mesma forma que vocês que estão assistindo vão aprender também. Eu, na verdade, há 20 anos faço análise de ações, de investimento, essa é a minha profissão, e nas horas vagas que acabo lendo e aprendendo bastante sobre esses outros temas, não é? Acabo me envolvendo nesses institutos e há muitos anos participo desse movimento libertário que começou com uma Kombi lá no começo da década passada, quer dizer, no final da década passada, mais ou menos, e agora já está tão grande. É uma alegria poder participar dessa história. Mas então vamos lá ao tema que eu me propus a falar dentro desse webinário. Até acho que esse tema podia ser um tema como se fosse um preâmbulo do webinário, não necessariamente o último capítulo do webinário, porque ele trata de um aspecto que é anterior à compatibilidade do cristianismo com o libertarianismo, né? Eu acho que antes da gente falar de por que eles são coisas compatíveis, talvez a gente podia dar um passo atrás e mostrar por que eles não são incompatíveis, né? Aliás, o que me motivou a escolher esse tema para fazer esse vídeo tem a ver com o motivo que me fez procurar o antigo LCC, que depois virou
LCI do Norman Horn, Instituto Libertário Cristão, na verdade é do Instituto Cristão Libertário Americano, que foi o seguinte: eu quando comecei a estudar libertarianismo, filosofia política, ler Bastiat, enfim, ler Hayek, Mises, etc., comecei a me envolver nas redes sociais, conheci o Hélio Beltrão lá em 2011 e outros, eu comecei a ver que tinha muita gente que era libertária, mas era um libertarianismo muito antirreligioso, quase que ativista, eram militantes, ateus militantes, e pegavam muito no pé de todos os religiosos, de diferentes matizes, ao meu ver sem razão, e estavam confundindo alhos com bugalhos, estavam dizendo que libertário não podia ser cristão e vice-versa. E eu, como um libertário e cristão, estava querendo estudar mais sobre aquilo e entender por que que não. E quanto mais eu lia, mais eu via que tinha autores como o próprio Lew Rockwell, como Thomas Woods, né, como outros tantos, Lawrence Reed, suportando não só que não existia incompatibilidade, mas como também era compatível, tinha uma ressonância grande em diferentes aspectos, em diferentes extensões. Muito bem. A partir daquele momento, que foi em 2011, eu comecei a ter esse sonho que eu mencionei no começo do vídeo, que era de traduzir e fazer todos esses vídeos e podcasts e traduções dos artigos que defendiam essa compatibilidade. Mas o meu objetivo naquele momento não era nem defender que um deveria ser, o cristão deveria ser libertário, ou o libertário deveria ser cristão, era simplesmente, entre aspas, simplesmente, dizer que não havia incompatibilidade. E era desesperador, teve muita discussão na internet sobre isso, teve a discussão de artigos do próprio Mises, etc. E aquilo ficou na minha cabeça e finalmente, se Deus quiser, a gente vai realizar esse sonho de fazer esse Instituto Libertário Cristão para ajudar, né, os cristãos a se sentirem mais confortáveis com a opinião de filosofia política que eles têm, mostrar que não só não é incompatível, como também há muita intersecção e muita ressonância e muita compatibilidade em diferentes aspectos. Dá até para ir além, e eu tenho certeza que muitos desses novos amigos que estão fazendo vídeos para o webinário vão tocar nesses pontos da compatibilidade. Então eu vou deixar para eles, não vou tocar nesses pontos todos, em N passagens bíblicas e filosofias cristãs que têm a ver e tangenciam, ou são até core, são até alicerce do libertarianismo, do princípio de não agressão, de igualdade perante a lei, de livre-arbítrio principalmente. Tem muita coisa que dá para dizer, mas eu vou dar um passo atrás e eu vou explicar aqui bem resumidamente por que não é incompatível, para começo de conversa. Começo de conversa tem que mostrar isso. E esse tema, esse debate, pessoal, é um debate que lá fora o pessoal chama de thin versus thick libertarianism. Traduzindo em português, é como se fosse o debate entre o libertarianismo estreito versus o conceito de libertarianismo largo, por assim dizer, por uma falta de melhor tradução. E esse debate, ele está no cerne da pergunta: o que é, afinal, o libertarianismo? No que concerne, qual é o objetivo da discussão dentro do escopo de filosofia política? O que é o libertarianismo? E esse tipo de debate ocorre com bastante frequência lá fora. Você já teve escritores como Walter Block falando sobre ele, você teve o Lew Rockwell falando sobre ele, o Tom Woods já falou bastante, e eu sou da linha desses três especificamente. O que é esse debate em resumo, pessoal? Por que isso tem a ver com a freira e com a prostituta, como eu falei? Bom, para começo de conversa a gente tem que se perguntar o que a filosofia política tenta atingir. Qual é o objetivo da filosofia política? Por que a gente está aqui discutindo filosofia política? Qual é o conjunto universo desse debate? E a resposta para isso, pessoal, está logo no começo do livro do Rothbard, né? Ethics of Liberty, a ética da liberdade, onde ele fala: a filosofia política tem o objetivo de tentar definir a resposta para a seguinte pergunta: qual é o papel do Estado? Ou seja, qual é o momento onde se julga correto o uso da força bruta, o uso da força do
da força bruta do Estado, ou seja, do monopólio da força? A resposta a essa pergunta é o conjunto universo da filosofia política, segundo o Rothbard e segundo a opinião desse humilde sujeito que aqui está falando para vocês. Então, em resumo, esse comecinho do meu vídeo é para dizer, olha, a filosofia política ela está circunscrita ao papel do Estado. É isso mesmo, circunscrita, ela não está inscrita, ela está circunscrita ao que é o papel do Estado. E não aos valores pessoais das pessoas, aos gostos pessoais, culturais, à religião e outras coisas pessoais que ela tem apreço, que ela gostaria de sugerir que os outros fizessem, para a família, para o amigo, dentro de casa ou mesmo em pé, em cima de um banquinho no parque, pregando o que ela acredita que é o correto. As duas coisas são independentes. Eu sei que a gente está acostumado a pensar que política implica em querer impor aquilo que a gente acredita nos outros, via o Estado, importante isso, sublinhar, via o Estado. E não é. Esse conceito que eu acabei de explicar agora, muito resumidamente, é o lado que defende que libertarianismo só existe enquanto thin, estreito, thin libertarianismo. Mas aí tem o outro lado, mais recente, que defende que libertarianismo é um conceito mais amplo, mais largo, onde os libertários estão todos dentro de uma tenda um pouco mais ampla, que é o pessoal que defende o thick libertarianism. O que é o thick? Ele fala, olha, muito legal, eu entendo que você defende aí o princípio da não agressão, propriedade privada, legal. Só que eu acho que libertarianismo engloba mais coisas além do que esse conceito. Vamos dar um exemplo. O pessoal que é chamado de left lib defende o thick libertarianism, ou seja, o libertarianismo mais largo, advogando que a gente tem que combater outros tipos de opressão, não só a opressão estatal. Eles argumentam que a gente tem que combater qualquer tipo de opressão que venha de outras instituições, por exemplo, a familiar. Eles falam assim, não, olha, a gente tem que combater o patriarcalismo, tem que combater qualquer tipo de hierarquia, né, qualquer tipo de opressão que venha de instituições além do Estado, da família, opressão da igreja, qualquer um que queira te oprimir. Muito bem, então eles começaram a chamar o pessoal que era original do libertarianismo, que acreditava no thin libertarianism, de falsos libertários. Começaram a chamar essas pessoas de libertários incompletos, por assim dizer. Falaram, olha, tem coisas que são suplementares, até mais do que suplementares, são necessárias como alicerce para você se julgar libertário, além de você defender o princípio da não agressão. Além de você defender a liberdade individual, além de você defender a propriedade privada. E começaram a aumentar o escopo dessa discussão de filosofia política, além da original. Esse público tem crescido, né? Ele é comumente referido como left libs nos Estados Unidos, né? E nós que defendemos esse conceito de thin libertarianism, nós achamos que isso nem deveria existir, essa diferença. Muito bem, aí não satisfeito, não bastasse ter o pessoal progressive, né, progressista, que começou a querer aumentar o escopo do que é libertarianismo, você teve, até um pouco mais recentemente, um aumento muito grande do pessoal que defende que não é só o PNA que importa, que para uma sociedade se perpetuar defensora do PNA, você precisa ter sim outros valores sendo defendidos. E aí a pergunta é, defendidos como? Defendidos via Estado? Ou você simplesmente com seu poder de persuasão, querendo convencer as pessoas de que, por exemplo, participar de uma religião XYZ é bom para a sociedade? Essa que é a ferida. Então você tem agora do outro lado do espectro, muita gente que enfim, é chamada de alt-right ou de conservadores, tem diferentes labels para isso, ou mesmo right libertarianism, dizendo que, olha, não basta o PNA. O Hoppe, né, o H-O-P-P-E, o Hans Hermann Hoppe,
é criticado pelo Walter Block, por exemplo, e pelo Lew Rockwell e por outros, por ir para uma linha que começa a advogar que existem coisas tão importantes quanto a defesa do PNA para que a gente viva numa sociedade livre. O problema desse discurso de ambos os lados, né, onde cada um fica querendo puxar a sardinha para o seu canto do que é o conceito de filosofia política libertária, é que você abre uma caixa de Pandora para que qualquer um defina libertarianismo como bem entender. Deixa de ser um conceito estrito, né, um conceito mais estreito, como o nome diz, thin libertarianism, thin em inglês é fino, e passa a ser um negócio que abrange qualquer um. Então, em vez de você fazer um guarda-chuva que realmente seja bem claro e definidor, você acaba excluindo um monte, porque cada um define como quiser. Não, se você não acredita que o patriarcalismo e o machismo são coisas antilibertárias, eu não te considero libertário. E começa a excluir esse cara, começa a excluir o outro que não é cristão e assim por diante. Então essa briga ela acaba mais confundindo do que ajudando e acaba poluindo o que é o verdadeiro conceito de filosofia política do libertarianismo e até do liberalismo de um conceito mais amplo, lato sensu, falando, né? Então, por que isso tem a ver com o tema do cristianismo e do libertarismo? Porque agora vem a ferida do problema. Você não precisa ser um cristão para que você seja libertário. Porém, em contrapartida, você ser cristão não é incompatível com você ser libertário, que é a minha briga antiga desde 2011, que me levou a querer fazer o Instituto Libertário Cristão. Porém, como meus amigos vão advogar, existe além disso uma ressonância, uma compatibilidade, uma intersecção. Podemos filosofar aqui horas e eles vão fazer isso, aliás, né, explicando por que talvez até a origem do princípio da não agressão, da liberdade individual é 100% compatível com o cristianismo, aliás, muito compatível. Isso não quer dizer que, de novo, você precise ser cristão para que você seja libertário. Apenas não há incompatibilidade e diria até que há compatibilidade sim, mas uma coisa não necessariamente implica que você tem que ser a outra. E esse vídeo aqui, ele tem esse título de que tanto a prostituta como a freira podem ser libertárias, para deixar bem claro que, dependente dos valores pessoais de cada um, no que a pessoa acredita e defende, na sua família, no seu meio, na sua comunidade, o que importa para dizer se ela é libertária ou não é se ela defende o princípio da não agressão, a liberdade individual, e se ela não quer impor nada ao outro no que tange aos seus valores. Via Estado ela não quer impor. Ah, Paulo, isso quer dizer que ela não pode tentar convencer as outras pessoas dos seus valores? Claro que pode. Pode e deve, cada um que convença os outros do que quiser. Eu sou cristão, eu tento mostrar que esse é o caminho. Mas ninguém deveria, se libertário, querer impor isso via o Estado, via a força bruta. Voltamos à questão original do que é filosofia política. Ela está circunscrita à pergunta do que é o papel do Estado. Então, se a prostituta e a freira, ambas não querem impor os seus valores, o seu modo de vida aos outros via Estado, elas podem votar no mesmo político. O problema de você abrir essa caixa de Pandora do que é o libertarianismo, além do princípio da não agressão, é que você pode acabar incorrendo nesse risco de distorcer o termo completamente. Você pode fazer o que fizeram com o termo liberalismo nos Estados Unidos. O termo liberalismo clássico do século XVIII, do século XIX, é um termo, que foi distorcido, e hoje o liberalismo nos Estados Unidos tem um sentido muito diferente do que a gente entende aqui no Brasil. É um termo que implica muito mais intervencionismo, muito mais autoritarismo do que o termo original dizia. Porque começaram a englobar outros tipos de conceitos subjetivos de liberdade, além da liberdade individual, da liberdade até a propriedade do fruto do seu trabalho, e assim por diante. A gente não pode deixar isso acontecer com o libertarianismo. E para isso, precisa ficar claro esse conceito de libertarianismo estreito. A gente não pode cair na falácia desse pressuposto que existe na sociedade
né, bem disperso de que a política serve para isso, justamente para impor o que a gente quer que a sociedade faça nos outros. Não é. A política, a filosofia política do liberalismo, do libertarismo é exatamente para que o objetivo maior, mais alto, né, como o próprio Lord Acton falava, dos objetivos políticos, seja a liberdade. Não podemos perder esse norte, né, que o Lord Acton falava. Então, para concluir, pessoal, a gente não pode se perder nesse debate de o que alguém precisa ter a mais do que simplesmente o respeito à liberdade individual, o princípio da não agressão, para ser libertário. Eu, como disse, eu sou cristão desde 92, sou libertário, realmente acredito que existe essa ressonância, essa compatibilidade, por N motivos que não vou tocar nesse vídeo aqui, mas eu gostaria sim de dar um passo atrás e de lembrar a todo mundo por que o cristianismo e o libertarianismo não são incompatíveis. Eles não são incompatíveis pelo mesmo motivo que outras religiões também não são incompatíveis com o libertarianismo. Eles não são incompatíveis pelo mesmo motivo que qualquer um, de qualquer credo, de qualquer tipo de valores, por mais diferentes dos nossos que sejam, também não são incompatíveis com o libertarianismo. O libertarianismo é uma filosofia política que, de novo, está circunscrita à pergunta de quando se deve usar a força bruta, o que é correto, o que não é correto no uso do monopólio da força na sociedade. Isso dito, vamos fazer aí o Instituto Libertário Cristão, vamos mostrar que não só não é incompatível, como também há muita compatibilidade, por N motivos. Vamos mostrar que a filosofia política que tem mais compatibilidade com a nossa fé e com o que a gente acredita religiosamente é o libertarianismo, aliás, no final das contas, né? Nós vamos não só mostrar que as coisas não são incompatíveis, vamos mostrar também que existem muitas coisas em comum na origem, filosoficamente falando, há muito tempo sendo discutido, desde a época de São Tomás de Aquino e tantos outros, e agora tem florescido cada vez mais esse tema, né? Depois, queria agradecer de novo ao convite do Carlos Xavier, meu novo recente amigo, e que faz parte do conselho do Instituto Libertário Cristão, e aos outros que eu não conheço ainda, muito prazer, todos os outros que estão participando do webinário, outros palestrantes, não vejo a hora de conhecer todos vocês. Esse é um tema muito querido a mim, realmente. Eu acho que é um tema infelizmente pouco explorado no Brasil. Eu fico muito feliz de ver que agora tem mais gente querendo falar disso e debater esse tema específico. Isso é uma alegria enorme para mim. É algo que eu nunca imaginei que fosse acontecer e nem tão rápido. Contem comigo nessa luta aí para mostrar que uma coisa, outra coisa, e também mostrar que elas têm uma série de compatibilidades e ressonâncias lá na frente. Quem é cristão não pode ter vergonha de se dizer libertário, não pode se sentir inconfortável, desconfortável, né, de ser libertário, de se dizer libertário. Pelo contrário, as coisas elas andam muito juntas e a gente vai tentar mostrar isso de um jeito mais simples possível, com o maior número de artigos de qualidade, vídeo. Em breve, se Deus quiser, vai ter gente colocando isso aí num site para todo mundo poder olhar. De novo, eu não sou a pessoa que vai tocar o dia a dia, porque eu tenho outra profissão, faço outra coisa, mas estou montando isso daí, o estatuto, o CNPJ, a marca, o logo, e se o Carlos Xavier aceitar, ele vai ser a pessoa que vai tocar aí as redes sociais e povoar, responder tudo para todo mundo. Tenho certeza que vai ter mais gente querendo ajudar e contribuir. É isso aí, pessoal, muito prazer. Muito obrigado. Deixa eu ver quanto tempo eu levei aqui, ó. Falei que não ia falar muito, mas acho que foi bastante, foi mais de meia hora, eu acho. Perdão, Carlos, falo mais que eu devo, mas acho que a mensagem era essa que eu queria passar. Obrigado, pessoal.